Talvez o que você precisa é literalmente aplicar a paciência que Deus necessita que você tenha para você vivenciar os dias da melhor forma possível, com toda a sabedoria necessária. Pois é. Eu estava meditando hoje o livro de Provérbios, capítulo 25 e o verso 15, e eu achei esse verso essencial nos dias de hoje. Diz o seguinte: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. A longanimidade está associada à paciência, literalmente. E hoje em dia, a paciência é uma virtude que poucos ainda desempenham e aplicam diariamente, principalmente porque sabemos que a ansiedade tem atacado, o mundo tem sido cada vez mais imediatista, os resultados que você precisa entregar é para ontem. Então essa dinâmica tem feito com que as pessoas tenham baixo desempenho quando o assunto é esperar em Deus. A Bíblia diz no Salmo 40, né, um dos mais conhecidos, e o verso 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E essa dinâmica, ela precisa ser respeitada, porque os céus trabalham numa velocidade diferente do que acontece aqui na Terra. E as pessoas às vezes tentam apressar cada vez mais esse volume dessa necessidade que foi solicitada ao Senhor, para que assim alcance de fato esse objetivo. Só que o que as pessoas não entendem, e essa é a dinâmica que a gente precisa refletir, é que nem sempre nós estamos preparados para receber de forma imediata aquilo que nós pedimos ao Senhor. É como se fôssemos uma criança, da qual estivéssemos em uma situação ali de 12, 13 anos, que por ver tantos carros passando na rua, a gente quisesse ter um também. Só que nós não temos capacidade física, cognitiva, não temos resistência muscular para direcionar o carro, nem temos ainda idade suficiente, né? Não temos a capacidade ainda de tirar de forma apta ali uma habilitação. E dentro desse contexto, Deus, ele vai entender que não é possível conceder esse desejo, porque de fato não temos musculatura emocional, não temos repertório, nós não temos mentalidade para exercer de fato a bênção que ele vê que nós, como seres humanos, queremos alcançar, sabe? A impaciência hoje se tornou um hábito, principalmente no mundo cristão, e isso tem sido um empecilho gigante para alcançar as vitórias que Deus tem para o seu povo. É lamentável, mas eu entendo que isso é necessário refletir, tá? Eu fiz um levantamento rápido aqui. Abraão esperou 25 anos para alcançar Isaac. Então, ele recebeu a promessa com 75 e ele esperou. Isaac, quando ele veio ali de um cenário da qual, né, a mãe era estéril, ao ponto de Abraão ter o filho somente, receber a promessa com 75 anos e ter o filho de fato aos 100 anos, Isaac também teve um momento da qual se tornou estéril, e ele orou por 20 anos. Gente, 20 anos. Esse é o conceito da perseverança. Por isso que esse outro verso aqui de Provérbios 25 e 15, né, que é o mesmo verso que eu li, mas em outra versão diz o seguinte, olha só que interessante: a paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Então Isaac, ele continuou orando por 20 anos para que Deus pudesse dar um filho. E Deus não só deu um filho, deu 2 filhos, né? Esaú e outro filho, que eu não lembro. Enfim, o grande detalhe é entender que a dinâmica de perseverar é característica daqueles que esperam em Deus. O Jacó esperou 7 anos por Raquel. O próprio Jesus esperou 30 anos ali, né? Entre os 12, narra o início ali da participação no templo e tudo mais, até os 30 anos ali. E ele esperou para os 30 anos ser narrado o milagre, iniciar os 3 anos de ministério. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma pessoa e ela disse: Emerson, o meu erro no meu relacionamento foi não ter esperado em Deus, porque Deus me deu a promessa que aquele era um homem, ele confirmou tudo certinho, mas não era o tempo. Eu me apressei. Então eu sei que hoje deu errado esse relacionamento. Ela afirmou essas palavras e eu achei interessante. Eu sei que deu errado esse relacionamento, mas a obra que precisa ser feita nele, eu também acredito que preciso de uma obra a ser cumprida, a ser feita. Porque o tempo de espera é diferente. O tempo de espera, ele não pode ser somente feito com a espera isolada, mas sim a espera com paciência. A espera direcionada a um período de oração da qual a gente continua batendo a porta, sabe? Em Mateus 7:7 diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Aqui não está dizendo que será aberta imediatamente. Aqui não está dizendo que vocês receberão imediatamente. Aqui não está dizendo que vocês irão procurar e acharão imediatamente. Eu até contei hoje pela manhã sobre a história da lagarta em processo de metamorfose a se tornar uma borboleta, onde um homem viu esse processo e era muito doloroso para a lagarta, né? Eu acho que você já deve ter ouvido essa história. Mas, ao ver esse processo doloroso, ele tentou ajudar a lagarta e ele, né, obviamente, cortou ali o casulo para que aquela lagarta pudesse sair. Só que
quando essa lagarta saiu e virou de fato uma borboleta, as asas estavam pequenas, porque a musculatura que era necessário para forçar a saída não cresceu o suficiente, porque a ajuda que o homem deu não permitiu que essa musculatura fosse desenvolvida. E obviamente a lagarta morreu. E isso de fato não é sobre lagarta. Isso é de fato sobre o tempo de espera. Esperar em Deus não é fácil, mas confiar que Ele tem sempre o melhor para a gente é necessário. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, quando nós entendemos essa perspectiva, entendemos que esperar faz parte para que a gente possa ter a musculatura correta, para que tudo que a gente venha alcançar nele não se torne algo que prejudique o relacionamento que nós temos com Deus. Sabe, na medida que nós esperamos, e a dinâmica do povo no deserto foi bem clara sobre isso, revelamos nossos defeitos, nossos desafios, nossas crises existenciais, ao ponto de ser tratada cada vez mais ali no deserto. O deserto literalmente é uma escola. E cada vez que nós temos esse repertório emocional crescendo em nós, temos a resistência e a satisfação de que quando alcançarmos a promessa que Deus fez, de fato, nós resistiremos a qualquer tentação que tente concorrer no nosso coração contra Deus. Ou seja, o que nós vamos receber não se tornará um ídolo no nosso coração, ao ponto de interferir nossa intimidade com Deus. Por isso que eu queria fazer esse breve vídeo aqui, só para fazer refletir. Esperar é necessário, gente. Ter paciência é necessário. Confiar em Deus acima de todas as coisas é necessário. Por isso que esse vídeo fica como um lembrete especial para vocês. Se essa mensagem fez sentido, não esquece de curtir e compartilhar com alguém que esteja precisando dessa palavra. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E falou!